Pastor, imagina o pastor dos irmãos aqui, sabe? Um dia eu cheguei aqui, passei o braço do banco, vi uma mancha branca, aquele negócio de grande tipo risco, foi o banco. Aí eu lembrei que estava aqui formando, né? Sabe? Muda tudo, né? As arrumações aqui andam na mesma. Temos que nos adaptar ao que está acontecendo e alguns não gostam, alguns não entendem. Primeira semana, glória, está reformando, aleluia. Na segunda semana, eita, Deus vai ficar linda. Um mês de abençoar, não, né? Tem misericórdia, Deus. Vai acabar com isso. Começa a dar agonia, irmãos. E aí vem o mês, vai o mês de 10 dias, meu Deus. Ei, pastor, falta quantos dias pastor para acabar? Já começa a perguntar, porque a mudança causa isso. Mudanças não é coisas imediatas, e também não é como nós queremos. Nós planejamos, mas não é. Não houve planejamento para isso aqui. Eu creio que houve o quê? Um prazo de, eu creio que 2 meses, foi 2 meses, pastor. Um ano. Meu Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Mas o que acontece? Se passar de um ano, e aí, não se prepara para um ano somente, não. Se prepare para os imprevistos da vida, as coisas que vêm, que nós não nos preparamos. Porque nem tudo é como nós queremos. E o sonho de Neemias foi paralisado por um momento, aquela alegria na sua alma, no seu espírito, por um momento, foi parado por uma notícia, uma palavra. Ele estava ali no palácio e estava esperando notícia. Então, vem cá, me diga, meu irmão, me fala como é que estão nossos irmãos que foram levados cativos também. Alguém sobreviveu? Como é que eles estão? Em Jerusalém, como é que ficou? Aí chega alguém e fala assim: senta. Hoje é por aqui o negócio, irmãos. Você está cheio de vontade, cheio toda alegre, né? Aí ele senta aí, senta. Aí Neemias senta. Me fala não, rapaz, fiquei muito ansioso esperando notícias, ninguém me falava nada, me fala aí. Os muros caíram. Aquela Jerusalém que nossos pais falaram lá, meu filho. Aquele negócio todo bonito lá, aquela glória. Os muros caíram. E as casas? Neemias, queimadas. Todas foram no chão. E as portas, o fogo consumiu tudo. E o povo, o cara morreu. Os que sobraram, porque ele foi levar para tipo nas montanhas, morando várias terras lá, nos buracos, escondidos, passando fome, vivendo de uma visão divina. Agora você consegue imaginar? Vamos conjecturar aqui rapidamente. Aí você passa anos sem ver seus pais, seus irmãos, sua família. Você está aqui em São Paulo, e aí de repente vem um filho seu e diz: Carlos, e aí, rapaz? Varão, está te esperando tanto tempo. Rapaz, me fala aí como é que está tio José lá? Morreu. Não, mas que trouxe isso? O carro surgiu da cabeça. Não, e a fazenda do tio? A água subiu e alagou tudo. Como é que fica um cidadão que o que lhe restava na memória e que gerava no seu coração uma esperança, ele começa a ouvir uma notícia de que acabou? Não existe mais. Só existia dentro dele. Talvez, quem sabe, a sua vida não é mais aquilo que é. Não há mais aquela alegria, aquela
que pode estar no seu coração ainda aquela esperança, aquela vontade, igual está no coração de Jeremias, ou desculpa, de Neemias, de poder voltar à casa de seus pais, encontrar seus amigos e poder se alegrar e tocar violão na praça, sei lá, uma lanchonete como antes, nos reuníamos e ali a gente louvava a Deus, o nome do Senhor é glorificado, mas aí chega alguém e fala assim, que nada. Aqui nada se desacorda, está de cabeça. Se tem que já passou, meu filho. Você não viu o fulano que pregar na cabeça, está do outro lado. Desviou. Não está vendo, né? É só empolgação. Às vezes é assim. Alguém que está acabado por fora e por dentro e por fora, vem ministrar em você uma palavra que não te traz esperança, vem ministrar em você uma palavra que só traz tristeza e desânimo. Mas eu vejo na Bíblia uma passagem em Romanos capítulo 12, o versículo, se vai levar a voz, diz assim: não vos conformeis com este século, mas não diz transformai o mundo, ele fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A maneira como você pensa as coisas, a maneira como você vê a vida, que você anda sentindo, guardando no seu coração, pode te tornar prisioneiro ou pode também te dar liberdade para reconquistar o que você perdeu, ou que porventura não é mais como outrora. Neemias, quando ouviu aquilo, diz a Bíblia que Neemias, olha o que diz o versículo 4 do capítulo 1. Eu não mandei vocês até a Bíblia, não pedi não, né? Não. Ah, Jesus, perdão, Deus. Perdão. Abre aí. Meu Deus. Mas é assim mesmo. A hora é essa. Aleluia. Capítulo 1, versículo 4 de Neemias nos fala de algo muito forte. A atitude de Neemias nos ensina um caminho, um ponto de partida para alcançarmos a restituição de algo que tanto desejamos. Capítulo 1, versículo 4 de Neemias. Quem achou diz assim: glória. Glória. Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Sentei e chorei.